Então, meus amigos, obrigado pela confiança. Se você voltou aqui, provavelmente você gostou da aula passada, ou porque não quer tirar uma nota ruim na prova. Eu entendo também você que está aqui. Olha, se eu estou sendo muito repetitivo, muito lento, acelera aí. O YouTube é ótimo nisso, porque tem esses instrumentos de acelerar, de diminuir. Se eu estou falando muito rápido, desacelera um pouco, pausa. Eu só não recomendo que você fique pulando aí, porque aí pode perder o fio da meada, pode perder algo importante, ok? Vocês não têm tempo a perder, nem eu. Segunda modificação no Código Penal. Meus amigos, até 1996, a pena de multa... Então vamos lá, o que eu estou trabalhando para vocês é a pena de multa. O que acontecia até 96, professor? Vamos lá. Nosso amigo Caio, lá do Direito Civil, Caio cometeu um crime e, entre outras penas, recebeu lá uma multa a pagar. Ok. Caio tinha 10 dias após o trânsito em julgado para recolher o valor da multa na vara de execução penal. Caio não fizesse isso, Caio era preso. O juiz da execução penal poderia converter a pena de multa de Caio em pena privativa de liberdade. Olha, então a galera dava um jeito, pegava dinheiro emprestado com quem fosse, até com a agiota, ia lá com pai, com mãe e pagava para não ir preso. Só que, meus amigos, nossa Constituição não aceita prisão por dívida, não é isso? Prisão civil só existe duas na nossa Constituição, e mesmo assim, a do depositário infiel aí por alguns pactos internacionais a gente já não aceita mais. E aí, em 1996, saiu a chamada Lei 9.268, que encerrou essa previsão legislativa. Não pode mais converter a pena de multa em privativa de liberdade. Passado o trânsito em julgado, em não sendo pago dentro do prazo determinado ali na sentença, se convertia a pena de multa em dívida de valor. E quem cobra dívida de valor, professor? Isso foi polêmico e continuou sendo até o pacote anticrimes, mas a teoria que foi sendo adotada pelos nossos tribunais superiores, que em 2018 acabou sendo sumulada pelo STJ, na verdade em 2015, perdão, foi sumulada pelo STJ lá na súmula 521, foi de que, olha, em sendo dívida de valor, é uma dívida que deve ser cobrada não perante a vara de execução penal, mas perante as varas de execução fiscais. E aí, professor? Quem age perante as varas de execução fiscal? Quem age perante a vara de execução fiscal, meus amigos, é, no caso da União, o Procurador da Fazenda Nacional, ou a Procuradoria PFN. No caso das dívidas estaduais, os seus equivalentes, se existia algo ali específico, então o próprio Procurador Estadual que faria esse processo de execução. Então, basicamente, se tornava uma dívida fiscal com o ente público. Tá bom, mas a polêmica continua existindo. Em 2015 sai a súmula para tentar resolver a polêmica lá do STJ. Quem cobra? PFN. Acontece que no apagar das luzes, ali em dezembro de 2018, foi julgada a ADI 3150 e o STF entendeu o seguinte: olha, na verdade, não se perde a natureza jurídica de sanção penal. A multa continua sendo sanção penal. Em sendo sanção penal, o Ministério Público, que é o titular da ação penal, é quem tem o dever de executar a dívida perante a vara de execução penal. Mas existe aí uma situação de competência concorrente. A PFN, ou subsidiário, para falar melhor, a PFN poderá cobrar multa desde que o Ministério Público não tenha feito no prazo de 90 dias. Professor, de onde saiu esse prazo? Da cabeça dos nossos ministros do STF. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas aqui eu tenho que dizer para vocês,
não existe uma justificativa normativa desse prazo de 90 dias. Mas entende? 90 dias é um prazo razoável, se o MP não agiu, age o PFN. O que acontecia? Nem agia um, nem agia outro, porque aquilo que dá trabalho, não traz ganho, e ainda é de mais de uma pessoa, ninguém quer fazer, né? Se na sua casa a louça, quem lava são os dois, e aí, esposo e esposa, não tem ali uma pessoa certa, não, vou deixar aqui que minha esposa lava. E minha esposa vai lá e pensa, não, vou deixar aqui que meu esposo lava. E aí a louça vai se acumulando, né? Mesma coisa aqui na ação penal. E aí, na propositura do pacote anticrime, decidiu-se acabar com essa história de competência concorrente, e aí ficou claro, na nova redação do artigo 51, que, transitada e julgada a sentença condenatória, a multa deverá ser executada perante o juízo de execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas. Professor, não ficou a mesma coisa, não? Aí ficou um pouquinho confuso, né? Mas vamos lá, por partes. Interpretando a letra da lei. O que é que ficou claro? Julgado na vara de execução penal. PFN atua na execução penal? Não. Quem tem competência? Ministério Público. Ponto. Acabou. Acabou esse negócio de competência concorrente ou subsidiária. 2. Não perde a natureza jurídica de pena e, portanto, segue o rito da LEP. Tá bom? O rito é o da LEP e não da execução fiscal. Professor, mas se aplica às normas da execução fiscal subsidiariamente. No vazio do Código Penal sobre e processual penal da cobrança da pena de multa, se aplica à legislação fiscal. Mas em quem? Lá na vara de execução penal, tá bom? Mas é dívida de valor, professor? Sim, é dívida de valor porque não pode ser convertida em outro tipo de pena. É pena realmente pecuniária e não privativa de liberdade e não restritiva de direitos. Aplica-se, então, apenas subsidiariamente às normas da execução fiscal. Tá bom, meus amigos? Vamos lá, vamos seguir. Ainda estamos com 7 minutos. Terceira modificação. Limite máximo para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Até a reforma do pacote anticrimes era de 30 anos. Professor, 30 anos para os crimes, 5 para as contravenções penais. Tá certo? Mas, professor, a pena máxima é 30 anos mesmo. Sim, meus amigos. A questão que a gente está falando aqui é da chamada pena consolidada. Então, vamos supor, sei lá, prefeito, ex-governador do Rio de Janeiro, não, Cabral. O Cabral, ele foi condenado, salvo engano, aí a já mais de 300, não transitou em julgado, mas mais de 300 anos. Ok, ele não pode ficar preso mais do que 30 anos, tá bom? Então, a gente consolida para fins de proibir a chamada pena perpétua, que é vedada lá na nossa Constituição de 88, no artigo 5º, no inciso 47, lá na linha B, é proibido. Então, a gente tinha esse limite máximo de 30 anos. Agora, meus amigos, lá em 1984, a gente fosse olhar, quando foi mudado o Código Penal, e falava nos 30 anos, a gente tinha uma expectativa de vida aí de algo pouco superior a 50, não chegava aos 60 anos de idade. 30 anos era praticamente metade do que um brasileiro vivia. Hoje a gente está passando dos 70 anos. Então, uma das justificativas para aumentar esse quanto máximo que você pode permanecer preso, subiu de 30, como era antes, para 40 anos com a modificação do artigo 75. Além da expectativa de vida, meus amigos, é importante lembrar do chamado tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. Então, principalmente ali em 1940, quando surgiu o Código Penal, depois essa parte geral foi reformada, mas cujo espírito ainda está muito no nosso Código Penal atual, os crimes eram muito mais simples. Claro que já tinha crime organizado, não vamos ser inocentes de que tudo era puro e bom no passado, mas era um homicídio aqui e acolá, era grave homicídio, claro, não estou desmerecendo o valor da vida humana, a pena continua a mesma para o homicídio.
Agora, hoje você vê lá o cidadão que é de um grupo de extermínio que mata profissionalmente, então não é um homicídio, são dezenas, centenas de homicídios, às vezes que infelizmente algumas pessoas cometem. Então lá atrás o cara cometia um homicídio, pega 30, aí o outro cara que cometeu 10 assassinatos, vai pegar os mesmos 30 anos? É justo? Estão entendendo? E aí, nisso que eu estou falando para vocês, junto da isonomia, é a gravidade dos crimes. Eles estão cada vez mais graves, nossas organizações criminosas estão cada vez mais especializadas, cada vez mais com armas pesadas, com instrumentos protetivos infiltrados no nosso poder público, e isso torna os crimes cada vez mais graves, mais difíceis de ser combatidos. Então, muitas vezes se precisa manter o cidadão dessas organizações criminosas um pouco mais de tempo fora do convívio em sociedade. Claro, eu não quero entrar aqui no mérito se prisão vai ajudar essa pessoa a ressocializar ou não. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou trazendo as justificativas para alteração. Concordo? Não importa. É isso que está sendo explicado. Você, sim, eu recomendo que tenha um espírito crítico para entender esse limite, esse aumento da pena. Então vamos lá. Cuidado, pessoal. Isso que eu estou falando de vocês, de 30 para 40 anos, não é dizendo que as penas que eram 30 subiu para 40 anos, não. O que eu estou dizendo para vocês é que, no total, a pessoa pode ficar lá no estabelecimento prisional, no máximo durante 40 anos, somando todas as suas penas, tá bom? Ah, professor, ele ficou 40 anos preso, no outro dia saiu, já matou alguém, foi preso em flagrante, e ele tem que ser solto, né? Já ficou 40? Não, 40 naquela soma anterior. Se ele cometeu um novo crime, pode começar tudo de novo, tá bom? Pessoal, para encerrar o bloco, peço que vocês leiam aí na casa de vocês a súmula 715 do STF. E eu devo dizer a vocês que essa súmula ela segue em vigência. Ela vai precisar passar por uma atualização aqui, sai 30, entra 40 anos, mas vejam que o espírito dela deixa bem claro que aqueles benefícios, como a condicional, a liberdade condicional, a progressão de regime, algumas outras benesses, elas levam em consideração não os 40 anos ou 30, como era antes, mas o quantum total. Então vamos lá, se o Cabral está com 300 anos de prisão e basta cumprir 1/6 da pena se os crimes não são hediondos para a progressão de regime, então ele precisaria ficar preso ali por 50 anos. É 1/6 de 300 e não 1/6 de 40, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela companhia de vocês, estaremos nosso tempo de novo. Bebe uma água, se alonga, mas volta por gentileza, que a gente ainda tem mais 7 modificações para trabalhar na aula de hoje.